Imagine ser humilhado no lugar onde você deveria ser bem-vindo. No luxuoso saguão de um hotel 5 estrelas em São Paulo, um jovem negro é publicamente tratado como um invasor. Mal sabia o segurança que aquele garoto era o filho perdido do dono do hotel e que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E você, já presenciou uma situação de injustiça ou preconceito? Deixe nos comentários de onde você nos assiste e acompanhe esta história emocionante até o fim. Lucas nasceu e cresceu na periferia de São Paulo, em um bairro humilde, onde as dificuldades eram constantes e as oportunidades raras. Sua mãe, Dona Helena, era uma mulher forte e determinada, que fazia de tudo para criar o filho sozinha. Ela trabalhava como empregada doméstica, saindo de casa antes do sol nascer e retornando exausta, mas sempre com um sorriso no rosto para o filho. Lucas cresceu vendo o esforço da mãe e, mesmo jovem, entendia o peso que ela carregava. Ele sabia que a vida não era fácil, mas Helena sempre fazia questão de ensinar valores importantes ao filho. Filho, a gente pode não ter muito, mas nunca deixe que tirem sua dignidade. Seja honesto, seja forte, e um dia você vai vencer, dizia ela enquanto preparava o jantar. Apesar de todo o amor e dedicação da mãe, Lucas sempre sentiu a ausência de algo. Seu pai. Ele via as outras crianças do bairro brincando com seus pais, e não podia evitar a pergunta que nunca tinha coragem de fazer: por que eu não tenho um pai como eles? Quando ele finalmente perguntou, Helena desviou o olhar e respondeu de forma vaga: seu pai, ele é alguém que não pode estar aqui, mas isso não significa que ele não pense em você. Lucas cresceu com essa resposta, sem saber quem era seu pai ou por que ele nunca havia aparecido. Mas as dificuldades da vida o ensinaram a seguir em frente, valorizando o que tinha. No entanto, tudo mudou quando Helena adoeceu. Já no hospital, debilitada, Helena decidiu que era hora de contar a verdade. Com a voz fraca, segurando a mão do filho, ela finalmente revelou: Lucas, eu preciso te contar algo. Seu pai, ele é um homem muito importante. Ele é rico, muito rico. Eu escondi isso de você porque achei que era o melhor, mas agora você precisa saber. Procure por ele, filho. Ele é sua família. Lucas ficou em choque. Ele queria perguntar mais, entender por que ela nunca o procurou, mas Helena já não tinha forças para explicar. Poucos dias depois, ela faleceu, deixando Lucas sozinho e com um vazio que parecia impossível de preencher. Foi a partir desse momento que Lucas decidiu que faria de tudo para encontrar o pai. Ele sabia que seria difícil, mas estava determinado a cumprir o último pedido de sua mãe. No hospital, o quarto de Helena estava silencioso, exceto pelo som dos monitores que acompanhavam os batimentos de seu coração. Lucas estava sentado ao lado da cama, segurando a mão dela, enquanto tentava segurar as lágrimas. Ele sabia que o tempo dela estava acabando, mas não queria aceitar. Helena abriu os olhos lentamente e olhou para o filho. Apesar da fraqueza evidente, seu olhar transmitia amor e uma urgência que Lucas não conseguia ignorar. Ela apertou a mão dele com a pouca força que tinha. Lucas, meu filho, me escute, começou ela, a voz baixa, quase um sussurro. Eu preciso te contar algo, algo que guardei por muito tempo. Lucas inclinou-se para mais perto, o coração acelerado. Ele nunca havia visto a mãe tão vulnerável, e isso o deixava ainda mais ansioso para ouvir o que ela tinha a dizer. Seu pai, eu nunca te falei porque achei que era melhor assim, mas agora você precisa saber. Ele é um homem importante, um empresário muito rico. Lucas arregalou os olhos. Essa era a última coisa que ele esperava ouvir. Por quê? Por que ele nunca esteve aqui, mãe? Perguntou com a voz embargada. Helena respirou fundo, lutando contra o cansaço para continuar. Ele não sabia de você. Quando eu engravidei, nossas vidas eram muito diferentes. Ele seguiu em frente, e eu escolhi cuidar de você sozinha. Mas ele não é uma má pessoa. Ele merece saber que você existe
e você merece conhecê-lo. Lucas ficou em silêncio, tentando processar a avalanche de informações. Ele sentia uma mistura de raiva, tristeza e confusão, mas o tom de voz da mãe não permitia espaço para ressentimento. Mãe, e se ele não quiser me conhecer? Perguntou hesitante. Helena sorriu levemente, mesmo com o rosto cansado. Ele vai, Lucas. Eu sei que vai. Você é um rapaz incrível. Ele vai se orgulhar de você, assim como eu sou. Ela pausou, olhando para o filho com olhos marejados. Prometa para mim que você vai procurá-lo. O nome dele é Roberto Falcão. Ele é dono de uma rede de hotéis. Procure por ele, filho. Ele é sua família. Lucas apertou a mão da mãe, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele não sabia como seria a vida sem ela, mas naquele momento prometeu cumprir seu desejo. Eu prometo, mãe. Eu vou encontrá-lo. Poucos dias depois, Helena faleceu, deixando Lucas com o coração partido, mas determinado a seguir a pista que ela havia dado. A busca por seu pai seria um novo capítulo em sua vida. Uma chance de encontrar algo que sempre lhe faltou. Uma conexão familiar. Com a promessa feita à mãe, ainda fresca em sua mente, Lucas começou sua busca por Roberto Falcão. Tudo o que ele sabia era o nome do homem e que ele era dono de uma rede de hotéis de luxo. Sem dinheiro e sem contatos, Lucas teve que confiar em sua determinação e criatividade para encontrar pistas. Ele começou em um pequeno centro comunitário do bairro, onde havia computadores disponíveis para os jovens. Naquele dia, sentou-se em frente à tela e digitou hesitante: Roberto Falcão, empresário, Hotel São Paulo. O primeiro resultado já chamou sua atenção. Uma manchete de um jornal local dizia: Roberto Falcão, o magnata por trás da maior rede de hotéis do Brasil. Lucas clicou imediatamente e ali estava ele, uma foto de um homem de terno impecável, cabelos grisalhos e uma expressão de confiança. Então é ele. Lucas murmurou para si mesmo, sentindo uma mistura de nervosismo e esperança. As próximas semanas foram dedicadas a juntar o máximo de informações possível. Ele descobriu que Roberto Falcão era dono de vários hotéis de luxo, mas que o principal ficava no centro de São Paulo. Era lá que ele costumava passar grande parte de seu tempo, administrando reuniões e eventos importantes. Lucas sabia que precisava de uma oportunidade para se aproximar. Com um celular simples emprestado por um amigo, ele tentou entrar em contato com o escritório do hotel. Na primeira ligação, foi atendido por uma secretária educada, mas que parecia desconfiada. Senhor, posso saber qual é o motivo do seu contato com o senhor Roberto Falcão? Perguntou ela. Lucas hesitou, sem saber exatamente como explicar sua história. É algo pessoal? Diga a ele que é importante. Meu nome é Lucas e tenho certeza de que ele vai querer falar comigo. Houve uma pausa do outro lado da linha. A mulher respondeu com um tom mais sério. O senhor Falcão é um homem muito ocupado. Vou passar seu recado, mas não posso prometer nada. Lucas desligou, sem saber se realmente seria ouvido. Durante dias, ele não teve resposta. Mas, para sua surpresa, uma semana depois, ele recebeu uma ligação inesperada. Senhor Lucas, o senhor Roberto Falcão pediu para que você o encontrasse no hotel amanhã, às 14 horas. Ele disse que quer saber o motivo do contato. O coração de Lucas acelerou. Finalmente, a chance de encontrar seu pai havia chegado. Ele mal conseguia acreditar que, depois de tanta busca, o homem que ele procurava estava disposto a ouvi-lo. Ao mesmo tempo, ele sentia um frio na barriga. E se ele não me aceitar? Pensamentos de rejeição rondavam sua mente, mas ele sabia que precisava ir em frente. No dia seguinte, Lucas acordou cedo e se arrumou com as melhores roupas que tinha, uma camisa limpa e uma calça que sua mãe havia comprado anos atrás. Ele pegou um ônibus rumo ao centro de São Paulo, com a mochila nas costas e o coração cheio de ansiedade. Ao descer do ônibus, viu pela primeira vez o prédio do hotel. Era gigantesco,
com janelas de vidro que brilhavam sob o sol. A entrada principal era decorada com tapetes vermelhos e um fluxo constante de carros de luxo. Lucas respirou fundo. Vai dar tudo certo. Eu prometi para minha mãe, disse a si mesmo, enquanto subia os degraus da entrada. Ele estava prestes a viver um momento decisivo, mas nem imaginava que antes de encontrar seu pai, enfrentaria uma barreira ainda maior. Lucas cruzou as imensas portas de vidro do hotel e entrou no lobby, um espaço que parecia saído de um filme. O chão de mármore brilhava sob lustres gigantescos de cristal, e as paredes eram decoradas com quadros de artistas renomados. O ambiente exalava sofisticação, mas Lucas não conseguia ignorar o desconforto que sentia. Ele estava em um mundo completamente diferente do seu. Carregando sua mochila e vestindo roupas simples, Lucas se sentiu deslocado. Ele caminhou até uma área de sofás perto da recepção e se sentou, observando o movimento ao redor. Executivos engravatados conversavam animadamente, enquanto hóspedes elegantes desfilavam com malas de grife. Lucas tentou ignorar os olhares curiosos que recebia. Enquanto esperava, ele pegou o celular e enviou uma mensagem ao número que havia recebido. Cheguei. Estou no lobby. Ele guardou o aparelho no bolso e olhou ao redor. Cada detalhe do hotel parecia gritante. O aroma sofisticado do ambiente, os arranjos de flores impecáveis, o silêncio cuidadosamente mantido. Mas o que mais chamava sua atenção era a quantidade de pessoas que olhavam para ele, com estranhamento. Depois de alguns minutos, Lucas percebeu que não estava apenas sendo observado, mas monitorado. Um segurança alto, com um uniforme impecável e uma expressão de desconfiança, estava parado perto da recepção, claramente focado nele. Lucas tentou ignorar o homem, mas a tensão era impossível de ignorar. Ele sentiu seu estômago revirar. Será que eles acham que eu estou aqui por engano? Ele pensou. O segurança começou a caminhar em direção a Lucas, seus passos ecoando no lobby. Quando chegou perto, inclinou-se ligeiramente, falando em um tom seco e direto. Com licença, o que você está fazendo aqui? Lucas engoliu em seco, tentando manter a calma. Eu estou esperando alguém, respondeu a voz um pouco trêmula. O segurança arqueou a sobrancelha, analisando Lucas de cima a baixo. Esperando alguém? Aqui? Você é hóspede? Não, eu não sou hóspede, mas... O segurança interrompeu, cruzando os braços e estreitando os olhos. Então você não deveria estar aqui. Esse não é um lugar para ficar vagando. Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha. Ele olhou ao redor, vendo os olhares dos outros hóspedes. Ele respirou fundo, tentando manter a compostura. Eu tenho um encontro aqui. Meu pai me pediu para vir, disse ele, tentando explicar. O segurança riu de forma sarcástica. Seu pai? Aqui? Tá bom, garoto. Quem é ele? O chefe da cozinha? Lucas tentou argumentar, mas o tom debochado do segurança o fazia sentir cada vez menor. Ele sabia que, mesmo falando a verdade, não estava sendo levado a sério. O constrangimento era insuportável, mas ele sabia que não podia desistir. Foi nesse momento que o segurança deu um passo mais perto e disse: Vou pedir que você se levante e saia por conta própria, antes que eu chame a polícia. Lucas sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas ele se recusou a deixar a emoção tomar conta. Com as mãos trêmulas, ele pegou o celular novamente e ligou para o número que havia recebido. Pai, eu estou no lobby, mas tem um problema. Acho que você precisa vir agora. Lucas mal tinha desligado o telefone quando o segurança, agora mais impaciente, deu um passo à frente, inclinando-se sobre ele de forma intimidadora. Agora chega, moleque. Você já causou problemas demais. Levanta e sai daqui antes que eu te arraste pela porta. Lucas tentou explicar mais uma vez, a voz trêmula de nervosismo. Eu só preciso de alguns minutos. Meu pai está a caminho. Eu não estou aqui para causar problemas, por favor. O segurança balançou a cabeça em negação, com um sorriso sarcástico. Ah, claro.
Seu pai está vindo. Me poupe, garoto. Vai querer que eu acredite que você tem algum motivo legítimo para estar aqui? Olha para você. O lobby, que antes estava cheio de conversas e risadas, agora estava tomado por um silêncio desconfortável. Hóspedes e funcionários assistiam à cena de longe, alguns curiosos, outros claramente desconfortáveis, mas ninguém interferia. O segurança agarrou Lucas pelo braço, puxando-o de forma brusca. Vamos lá, eu não vou pedir de novo. Fora daqui. Lucas tentou resistir, mas a força do homem era superior. Ele sentiu os olhares pesando sobre ele, como se cada pessoa ali estivesse o julgando. Suas mãos tremiam e o rosto queimava de vergonha. Por favor, eu só preciso de... Mais um minuto, implorou Lucas, com os olhos marejados. Eu avisei, garoto, tá fora, respondeu o segurança ainda mais firme. Enquanto isso, a porta principal do hotel se abriu novamente. Um homem de meia idade, com um terno bem ajustado e uma postura imponente, entrou no lobby. Ele parou por um instante, observando o que estava acontecendo. O segurança, ocupado em arrastar Lucas para fora, não percebeu a chegada do homem. Mas o olhar de Roberto Falcão estava fixo na cena. Ele não precisou de explicações para entender o que estava acontecendo. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar, cheia de autoridade. O segurança congelou no lugar, soltando Lucas imediatamente. O lobby, que já estava em silêncio, pareceu parar no tempo. O homem virou-se para encarar Roberto, mas antes que pudesse responder, Lucas olhou para o recém-chegado e murmurou com a voz embargada. Pai! Os murmúrios começaram entre os hóspedes. O rosto do segurança perdeu a cor, e ele gaguejou enquanto tentava se justificar. Senhor Falcão, eu estava apenas garantindo a segurança do hotel. Este garoto parecia suspeito. Roberto estreitou os olhos, claramente furioso. Ele deu alguns passos à frente, colocando-se entre Lucas e o segurança. Suspeito? E o que exatamente fez você decidir isso? A aparência dele, o fato de ele estar esperando alguém, ou o simples fato de ele não parecer como os outros hóspedes? O segurança engoliu em seco, sem saber como responder. Lucas, ainda em choque, limpou uma lágrima que escorria discretamente por seu rosto. Este garoto, como você o chamou, é meu filho, completou Roberto em um tom firme. E você vai ter que responder por como o tratou. O silêncio no lobby era ensurdecedor. Todos estavam atentos à figura imponente de Roberto Falcão, que agora se posicionava ao lado de Lucas, encarando o segurança com um olhar cortante. O homem tentou se justificar, mas a voz falhou diante da presença autoritária de Roberto. Senhor Falcão, eu não sabia que ele era seu filho, balbuciou o segurança, tentando recuperar o controle da situação. Ele estava agindo de forma suspeita. Eu só estava fazendo meu trabalho. Roberto estreitou os olhos, a fúria contida em sua postura. Fazendo seu trabalho é julgar alguém pela aparência, pela roupa que ele veste? Me explique, o que exatamente fazia meu filho parecer suspeito para você? O segurança gaguejou novamente, incapaz de responder. Enquanto isso, Lucas olhava para o pai com um misto de alívio e incredulidade. Ele nunca imaginou que aquele homem, cuja existência ele desconhecia até recentemente, se posicionaria de forma tão firme para defendê-lo. Roberto deu mais um passo à frente, deixando claro que não estava disposto a ouvir desculpas vazias. Você humilhou meu filho em frente a todos. Tratou-o como se fosse um criminoso, sem sequer ouvir o que ele tinha a dizer. Isso é inaceitável. No meu hotel não toleramos preconceito, desrespeito ou arrogância. E definitivamente não toleramos funcionários como você. Os murmúrios no lobby começaram a crescer. Hóspedes e funcionários que antes apenas observavam a cena agora pareciam entender a gravidade do momento. O segurança começou a suar, percebendo que sua situação estava ficando cada vez pior. Senhor, por favor, me desculpe. Foi um mal-entendido, implorou ele, tentando reverter a situação. Mas Roberto
Não vacilou. Não há mal-entendido aqui. Você escolheu julgar um jovem pela aparência, escolheu humilhá-lo sem motivo. Isso não é algo que eu possa ignorar. Roberto virou-se para um gerente que estava próximo, visivelmente nervoso. Quero este homem. Fora do hotel imediatamente. Ele está demitido. E garanta que todos os funcionários sejam treinados para que algo assim nunca mais aconteça. O gerente assentiu rapidamente, enquanto o segurança tentava mais uma vez implorar. Senhor, por favor, me dê uma segunda chance. Eu não sabia. Roberto olhou para ele com firmeza. Exatamente. Você não sabia, mas presumiu. E esse é o problema. Agora saia daqui. Humilhado e derrotado, o segurança abaixou a cabeça e saiu do lobby, sob os olhares julgadores dos hóspedes e colegas. Quando ele desapareceu pela porta, Roberto virou-se para Lucas e colocou as mãos em seus ombros. Filho, me desculpe. Você nunca deveria ter passado por isso, e eu prometo que nunca mais. Vai passar. Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, tentou responder, mas as emoções eram fortes demais. Ele simplesmente assentiu, enquanto Roberto o abraçava. O lobby, que minutos antes havia sido palco de um momento de humilhação, agora estava repleto de um clima de reflexão. Hóspedes e funcionários estavam introspectivos, muitos se perguntando se já haviam julgado alguém de forma tão precipitada. Com o segurança afastado e o lobby agora em silêncio, Roberto envolveu Lucas em um abraço forte, gesto que transmitia tanto proteção quanto arrependimento. Pela primeira vez, Lucas sentiu uma conexão verdadeira com o homem que agora sabia ser seu pai. Roberto olhou para o filho com uma expressão de tristeza misturada com determinação. Lucas, eu falhei com você por não estar presente todos esses anos. Eu nunca soube da sua existência, mas agora que sei, quero que você saiba que você não está mais sozinho. Você é minha família e nada vai mudar isso. Lucas limpou uma lágrima que escorria pelo rosto e respondeu com a voz embargada. Eu só queria te conhecer, pai. Eu não sabia como você iria reagir, mas eu precisava tentar. Roberto colocou a mão no ombro de Lucas e falou com firmeza. Você fez bem em vir. E saiba que não importa como você chegou aqui, o que importa é que agora estamos juntos. Vou compensar todo o tempo perdido. O clima no lobby havia mudado. Funcionários e hóspedes pareciam mais atentos, quase como se a lição tivesse sido para todos. Roberto virou-se para os presentes e, com a mesma autoridade que usara para confrontar o segurança, fez um pronunciamento. Quero que todos aqui entendam uma coisa. Neste hotel não toleramos preconceito. A aparência de alguém nunca deve ser usada para julgá-lo. Respeito e empatia são valores que devemos carregar em tudo o que fazemos. Se algo assim acontecer novamente, eu mesmo cuidarei disso. Vocês estão entendendo? Houve murmúrios de aprovação entre os funcionários e alguns hóspedes até aplaudiram discretamente. Lucas observou tudo com uma mistura de alívio e surpresa. Ele não imaginava que o homem que acabara de conhecer seria tão firme em protegê-lo. Roberto, então, colocou um braço em volta do filho e o guiou em direção ao elevador. Vamos para o meu escritório, Lucas. Temos muito o que conversar. Enquanto os dois se afastavam, os olhares no lobby o seguiam, não com julgamento, mas com respeito. Aquela cena havia ensinado a todos ali uma poderosa lição sobre preconceito, respeito e humanidade. O preconceito nunca deve ser a lente pela qual vemos as pessoas. Respeito, empatia e igualdade são valores que todos devemos carregar. E você já viveu ou presenciou uma situação de injustiça? Deixe seu comentário abaixo e nos conte de onde você nos assiste. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como esta.